Nós estamos vivendo numa era em que os irmãos estão dando traços artísticos ao seu ministério. Eu acredito que nós nunca vamos ter alguém que tenha a pretensão de dizer eu já estudei tudo, já conheço tudo, porque a palavra de Deus é inerrante, ela é eterna e nós consideramos ela como a palavra de Deus e não como aqueles que dizem que contém. Porque se o crente sai do quebrantamento, o inimigo já ganha ele exaltando ele. Deus não se impressiona com grandes começos, Deus se impressiona com o ato da permanência. Se você permanecer, você vai viver coisas extraordinárias em Deus. Hoje está comigo aqui um amigo, um irmão, pastor Cleiton Silva. Vamos falar sobre o reino de Deus, sobre um monte de assunto. Então, se você está chegando aqui, já se inscreva aqui no nosso canal, já compartilha, já deixa o seu like e também já de forma inteligente comente aqui e já diga o que você está achando desse novo cenário, do nosso novo estúdio. E você é muito bem-vindo aqui. Pastor Cleiton, seja bem-vindo ao nosso encontro entre amigos. Queria que você se apresentasse e falasse um pouco desse amor que você tem aí pelo reino de Jesus. Querido irmão Rodrigo, Pai do Senhor Jesus, Pai do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando neste momento. É uma grata satisfação poder estar com vocês hoje aqui, nesse podcast que Jesus tem levantado para poder abençoar muitas vidas. E quero dizer que é uma honra poder estar com os nossos irmãos aqui. E louvado seja Deus pelo trabalho que os irmãos têm realizado. Eu sou pastor, sirvo a Jesus com interesse de coração e sempre tenho uma visão voltada, como nosso irmão falou, para o reino de Deus. Um afinco estudante das Escrituras. E uma das coisas que eu sempre prezo é a praticidade, a prática, não só a prática e o ensino também, não só o ensino, mas também a exposição nos altares, no ministério da pregação. Nós estamos servindo a Jesus aí já tem 17 anos. Entreguei a Jesus em 2008 e graças a Deus de lá para cá eu venho bebendo da fonte. Olha só. E é uma maravilha poder servir ao Senhor Jesus. E é uma maravilha poder estar aqui também com os irmãos. Sou pastor, servo do Senhor Jesus, casado, tenho 2 filhos, sou casado com uma mulher maravilhosa, a irmã Viviane, que está nos vendo neste momento. E é uma honra poder estar aqui com os nossos irmãos, em nome de Jesus. Meu Deus, eu que fico feliz de você ter aceitado o convite de estar aqui compartilhando, falando do reino. E eu já queria fazer para você a primeira pergunta. Você falou que está aí 17 anos bebendo da mesma fonte. E deixa eu perguntar, a fonte é inesgotável mesmo? Inesgotável. Eita, meu Deus. Eterna. Jorra para sempre, principalmente faz em nós uma fonte. Eita, também, né? E esse manancial é um manancial maravilhoso. Eu costumo dizer aos irmãos, quem já bebeu de fontes celestiais, de fontes eternas, eles não voltam a beber, não se satisfazem mais com fontes terrenas. Sempre costumo dizer aos irmãos que quem já bebeu do céu não se satisfaz mais com cisternas rotas e vazias da terra. Eita, meu Deus, né? Que forte isso, hein? A gente que passou pelo mundo e que provamos todos os prazeres que o mundo oferece, né? Eu me entreguei a Cristo com 21 anos de idade e até os 21 anos de idade nós provamos dos prazeres que o mundo oferece. Mas confesso diante de você, diante de todos os irmãos que estão nos vendo agora, em que nenhum desses prazeres se compara ao prazer de estar na presença de Deus, de beber dessa fonte, de ter o nome escrito no livro da vida, de ter o Espírito Santo de Deus e ser partícipe dessa salvação que foi efetuada na cruz do Calvário.
Então é uma alegria enorme servir ao Senhor Jesus. Meu Deus, que coisa maravilhosa, mano. Então é isso. A fonte é inesgotável. Olha só, pastor, e referente a isso, vamos já puxar nesse assunto de palavra. Tem várias histórias que foi escrita há mais de 2000 anos de alguns personagens. Mas Uhum, toda vez que lemos a palavra, parece que ela é tão atual quanto o amanhã que vamos viver. uhum, Ou seja, na palavra não tem rotina, tem uhum, sempre novidade. uhum. Você, como um pregador que prega a palavra, eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Como que é essa novidade de ler a palavra e vir algo novo para você pregar ali para o povo? É, a gente passa a vida inteira estudando a palavra de Deus e a gente nunca aprende tudo. Olha aí. É uma fonte que é inesgotável, né? Eu acredito que se a gente pegar hoje os principais teólogos e que têm 20, 30, 40 anos de estudo da palavra de Deus, até hoje eles permanecem estudando, Olha só para você né? ver. Permanecem estudando porque é uma fonte inesgotável, né? Eu acredito que nós nunca vamos ter alguém que tenha a pretensão de dizer eu já estudei tudo, Olha só. já conheço tudo, porque a palavra de Deus é inerrante, né? Ela é inspirada, ela é eterna, e nós consideramos ela como a palavra de Deus, e não como aqueles que diz que contém. Nós não fazemos parte dessa linha teológica que diz que ela contém. Nós fazemos parte dessa geração, dessa linha teológica que diz que ela é a palavra de Deus. E, portanto, é eterna e uma fonte inesgotável. Todas as vezes que nós entramos dentro da palavra de Deus, por mais que você vai ler o mesmo livro, por mais que você vai passar pelos mesmos textos, mas o Espírito Santo de Deus faz com que nós tenhamos sempre um entendimento, uma iluminação nova, mais ampla, mais profunda no que diz respeito ao texto, ao estudo da palavra de Deus e às Escrituras. Então, essa relação que eu tenho com a palavra de Deus, que já dura alguns anos, me ensinou bastante de que cada coisa que eu aprendo, mais eu aprendo que não sei de nada. Eita, que forte. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo que não sei, né? Por quê? Porque quanto mais você estuda, mais você vê a sua necessidade de conhecer. Então, quanto mais aprendizado, quanto mais lições eu aprendo, uma das principais lições que eu aprendo é que preciso aprender mais e que não Eita, conheço. A Escritura me faz entender isso. olha só que Ela me forte dá isso. o conhecimento, mas na mesma hora ela me quebranta, mostrando que eu não conheço nada e que existe muito mais coisas para poder conhecer. Meu Deus. Esses dias eu estava junto com alguns irmãos e a gente estava falando a respeito de alguns irmãos que acabam estudando a palavra de Deus e adquirindo bastante conhecimento, isso é maravilhoso, Uhum. mas de alguma forma esses irmãos acabam ficando um pouco soberbo, né? Um pouco exaltado com esse conhecimento que eles adquiriram. E eu fico impressionado com isso, porque pelo pouco que eu aprendi e pelo pouco que a gente vem, né, de conhecimento que a gente vem adquirindo, é impossível que eu me ensoberbeça estudando sobre a história da cruz. Olha só. Um Deus tão maravilhoso, que Eita, Paulo diz que humilhou-se, né? assim Que mesmo. aniquilou-se. Lá na carta aos Filipenses ele fala sobre a doutrina da kenosis, que é o esvaziamento, e a gente vê um Deus tão maravilhoso, que se humilhou, que se esvaziou, e que nasceu numa Olha só. estribaria, e que teve como primeiro berço a sua manjedoura, teve uma manjedoura. Meu Como é Deus. que eu vou me ensoberbecer? É, Estudando a história de um Deus humilde, meu que Deus. tabernaculou, que encarnou para poder estar nos nossos, para poder é, é, estar junto conosco. Paulo diz que ele se humilhou, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, quando eu entendo isso, é impossível que eu me ensoberbeça conhecendo um Deus que deu o maior exemplo de humildade. Meu Deus, que forte isso, hein?
Então, eu acredito que o conhecimento das Escrituras não vai fazer com que você se ensoberbeça, ao contrário, vai fazer com que você se torne humilde. Quando você conhece o Evangelho de verdade. Então, nós estamos no meio de uma geração, no meio de algumas pessoas que eles têm adquirido um certo conhecimento, mas não é um conhecimento. Não é, acredito que possivelmente possa ser só a letra, mas não a espiritualidade que contém dentro da letra, a lição em si. Porque quando eu leio João 13, toda a minha soberba, todo o meu orgulho, toda a minha presunção, toda a minha autossuficiência, ela é lançada por terra. Quando eu vejo Jesus no final da ceia pegar uma bacia, pegar uma toalha e lavar o pé de todos. E dizer bem assim, o que quiser ser o maior aqui, Meu Deus. deve seguir esse mesmo exemplo. Não é verdade? Então, eu acredito que nós devemos, principalmente, aprender com Cristo e as inúmeras lições de humildade, né? Meu Deus. Então, a Escritura é maravilhosa. Esse é um pingo do manancial que ela apresenta para nós. Meu Deus, hein? E bom, você pegou esse pingo aí, ele falou que é só o pinguinho, hein? Imagine você mergulhando mais fundo, como Ezequiel fala, né? Ó, entra no rio. Então, é isso, é coisa maravilhosa você conhecer ao Senhor, pertencer ao Senhor. E, pastor, você falou algo muito interessante aí do pessoal que não conhece na essência, ele só conhece na letra e se ensoberbece por isso, né? Tem pessoas, quando você mesmo disse que quando você olha para a obra da cruz, você se reconhece que mais necessita de Jesus. Então, eu queria entrar um pouco nesse tema de santidade, porque eu entendo assim que quanto mais santo, mais gente boa é. Quanto mais santo, mais compaixão você tem pelo outro. Quanto mais santo, mais você se reconhece que miserável e pecador é. Exatamente. E não esse negócio de santo, você ficar achando que você não erra, como aquela parábola que diz que tinha um fariseu, né, que falava, eu dou dízimo disso, de aquilo, e o publicano nem pro alto olhava, né? Ele só falava, Senhor, tem misericórdia de mim. Essa santidade é uma santidade farisaica, né? Olha aí, ó. É a santidade desse fariseu, quando Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano. E aí ele usou esse exemplo de santidade hipócrita, essa santidade externa. Ele diz que o fariseu orava falando, ó, eu não sou como ele. Olha só. Não sou adúltero, não sou ladrão. E usando, né, o publicano que estava ali do lado como exemplo, para que ele pudesse apresentar diante de Deus uma santidade aparente e externa. E já do outro lado, Jesus apresenta o próprio publicano. A Bíblia diz que ele nem ousava olhar para os céus e batia no peito. Olha só. Em grande quebrantamento, em grande reconhecimento de pecado. E uma das expressões que ele usa ali, ele diz bem assim, Senhor, ser propício a mim. Olha. Essa expressão ser propício a mim é tão profunda, porque ele está fazendo alusão justamente no dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para poder fazer expiação pelo pecado do povo, né? E naquele momento ele está dizendo bem assim, ó, do mesmo jeito que o Senhor olha para aquele sangue na tampa do propiciatório, Jesus. E que o Senhor perdoa os pecados da nação e do sacerdote, do mesmo jeito que o Senhor olha para mim também daquele mesmo jeito. Então, ser propício a mim. Eu também sou pecador, eu também sou cheio de falhas, mas que a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia me perdoe. Meu Deus. Ele pede para que Deus tenha aquela mesma compaixão, aquele mesmo senso de perdão daquele dia, ele pede para que Deus tenha para ele naquele momento. É por isso que Jesus fala bem assim, ó, só um desceu justificado. Né? Tá. O reconhecimento de pecado diante dos céus e o arrependimento, ele é maravilhoso. Não é isso? A gente encontra isso também lá no livro de Jonas, porque eu tenho uma mensagem que fala sobre a face oculta de Jonas. Meu Deus, hein? Aí a face oculta de Jonas, a gente muitas das vezes prega, já ouvimos muitas pessoas pregando, falando, dizendo que Jonas é fujão, que Jonas estava com medo, que Jonas, né? Jonas estava com medo, Jonas não queria entrar dentro da cidade, porque era uma cidade perigosa. Na realidade não era nada disso.
Jonas era um profeta muito, como é que eu posso dizer, muito patriota, Hum, muito patriota. E ele conhecia uma profecia dizendo que se os ninivitas não se convertessem, Deus iria fulminar aquela cidade. Só que ele recebe uma missão de Deus, para que ele fosse lá pregar o arrependimento. E ele pensou assim, ó, eu sei que o Senhor é um Deus bondoso, bondoso. longânimo. Então eu não quero nem dar o direito desse pessoal que é o nosso inimigo de se arrependerem, porque se eles não se arrependerem, Israel também não vai sofrer o castigo de Deus. Olha só. Então, por que que Israel não vai sofrer o castigo de Deus? Porque eles não vão se arrepender e Deus vai matar todos os ninivitas. E eu sou comissionado para poder ir lá, para poder apresentar essa salvação, esse arrependimento. Então eu não vou, porque eu quero que todos eles sejam mortos, para que aquela nação pereça. Esse é o propósito de Jonas não ir. Uhum. Então ele vai, determina no seu coração não ir, mas o Senhor faz com que ele vá. E aí ele chega naquela cidade, sem desejo, sem vontade, prega e toda aquela cidade se arrepende, jejua com panos de saco e cinza, Ei, Jesus. entende? E aí o mal que Deus havia programado fazer com que aquele povo não fez. Jonas tem um ministério de um maior sucesso possível na Bíblia, Meu Deus. né? Porque toda uma cidade foi convertida através da sua pregação, mas ele termina um pouco frustrado, porque ele não queria isso. É. Ele queria que Deus fulminasse aquela cidade, não é verdade? Uhum. Então, o arrependimento, o quebrantamento, faz parte da santidade, Olha só. Meu faz Deus, parte da hein? santificação. Meu Deus, que forte isso. Você poderia olhar para essa câmera aqui, porque eu acredito hoje, pastor Cleito, que o pessoal, eu até na igreja lá também falei um pouco sobre isso, que o lugar que o inimigo teme que a gente vai é para o lugar de quebrantamento. Porque Sem se o dúvida. crente sai do quebrantamento, o inimigo já ganha ele exaltando ele. Exatamente. Eu queria que você olhasse para essa câmera e falasse que um dos pontos do arrependimento que está faltando mais necessário é esse aí. Olha para essa pessoa que vai estar assistindo, ela já vai dar um like, ela já vai comentar aqui o insight que ela vai receber. Agora, libera aí. Sejamos quebrantados, porque a cada dia com que a gente, como, quando a gente é quebrantado, mas a gente cresce na presença de Deus. A gente não cresce na presença de Deus se ensoberbecendo, se exaltando. A gente cresce na presença de Deus quando nós nos quebrantamos, quando nós reconhecemos a nossa falibilidade, quando nós reconhecemos que somos falhos, pecadores e que somos dependentes de Deus. Então, um dos segredos que faz com que a gente cresça no ministério é se quebrantar, é se humilhar, é mostrar a nossa dependência que nós temos de Deus. Meu Deus. Quanto mais dependentes e quebrantados nós formos, mais Deus vai achar lugar em nós para poder nos usar. Meu Deus, hein? Né? Que forte Exatamente, isso, eu hein? acredito nisso. Isso aqui é manto do alto. Libera que nós vamos muito aqui, hein? Eu acredito que que o quebrantamento ele abre oportunidades para que o Espírito de Deus nos use. É Eita, por isso que Paulo Jesus. diz lá, né? Quando eu estou fraco, é que eu sou forte, porque o poder de Deus ele se aperfeiçoa na fraqueza. É claro que ele está se sentindo fraco, quebrantado por causa do espinho que ele orou 3 vezes e que Deus disse a sua graça, a minha graça te basta. Paulo está completamente quebrantado, Meu né? Deus, hein? Só que ele diz também assim, ó, esse espinho foi posto com propósito, para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações. Aquelas orações e aquele particular que ele tem com Deus gera um quebrantamento nele, né? E aí ele entende que esse quebrantamento, né? Esse quebrantamento é proposital para que Deus continue usando. Olha só. Pode ter certeza de que todo mundo que Deus vai usar de uma forma gigantesca, ele vai quebrar de uma forma muito profunda também. Eita, Jesus. Antes de Deus usar, primeiro ele vai quebrar você. Meu Deus, Ele hein? vai quebrantar todo o seu orgulho, toda a sua soberba, todo esse eu, todo esse. Principalmente hoje nós estamos vivendo numa era em que os irmãos estão dando traços artísticos ao seu ministério, né?
Hoje nós estamos numa geração de um povo que quer ser artista gospel. E nós não devemos dar traços artísticos, nós devemos dar traços de Cristo ao Eita, nosso meu ministério. Deus, rapaz, que né? isso? Nosso ministério não pode ter traços artísticos, ele deve ter traços de Cristo. As pessoas devem olhar para o seu ministério e ver Cristo, não ver um artista, um popstar, né? Porque ministério não tem nada a ver com carreira artística. Ministério é serviço, ministério é ser servo, ministério é ser quebrantado, né? Ministério é estar à disposição, ministério é estar disposto a carregar a cruz. É como Paulo diz que sofreu 3 naufrágios. O maior teólogo do cristianismo fez viagens a pé, fez viagens de navio, sofreu 3 naufrágios. Uma noite e um dia passou no abismo. A palavra para abismo ali é mar. Paulo passou uma noite e um dia à deriva no mar. Olha só. Não só em Atos, lá em Atos capítulo 27, capítulo 28, quando ele vai parar na ilha de Malta, e ele também chega lá e ele é picado por uma víbora, e as pessoas pensaram que ele ia morrer, que ele ia inchar, ia cair duro, mas Deus o guardou, não permitiu que ele morresse. Daqui a pouco, depois disso, já eles mudaram o conceito, agora ele não é um criminoso que está fugindo, agora a justiça está querendo pegar ele, agora é um Deus. Meu Deus, hein? Então, assim, quando nós estudamos a palavra, né, não só para pregar, não só para expor para os outros, mas para nós temos um choque de realidade muito profundo no que diz respeito a esse sistema de ministério de hoje para o sistema bíblico, né? Então, impede com que a gente seja um artista e dê traços artísticos, mas faz com que a gente pegue os traços de Cristo e estabeleça no nosso ministério. Meu Deus, que forte isso, hein? Você falando disso, eu lembrei de Paulo falando que ele carregava as marcas de Cristo, né? E marca de Exatamente. Cristo é sofrimento, é Exatamente. renúncia. Hoje em Exatamente. dia, o pessoal, o crente, sabe de cor todos os textos que falam de promessa, mas eles não sabem de cor os textos que falam de processo. Exato. Esse texto que o irmão falou é Gálatas capítulo 6, o verso 17. Ele diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eita, Jesus. Essa palavra marcas aqui, no grego original, ela vai dar o sentido de marcas mesmo, né? Marcas de cicatrizes. Olha só. As batalhas que ele passou, as lutas e os lugares por onde ele passou servindo a Jesus, trouxe muitas lutas físicas também. E isso fez com que muitas cicatrizes ficassem no seu corpo, nos seus pés, na sua mão, entende isso? Por todo o seu corpo, e ele olhando para essas marcas, ele disse assim: a ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eita, Jesus, que forte isso, né? hein? Eu fui marcado pelo serviço a Cristo. Então são marcas literais. Olha aí, que forte. Tem até uma história interessante. Uma vez eu recebi um membro para poder conversar, e ele disse para mim que ele queria fazer algumas tatuagens. Né? Ele disse que ia fazer umas tatuagens e o propósito das tatuagens era glorificar a Deus. Olha só. Ele queria ser uma mensagem ambulante. Ele queria fazer tatuagens no braço, queria fazer tatuagem pelo corpo, só que ele queria dar um tom gospel, né? E aí ele falou bem assim: não, pastor, essas tatuagens aqui vão exaltar a Cristo, vai falar da vinda de Jesus, vai falar do poder de Deus e aquela conversa toda para poder fazer tatuagem, né? Eu disse para ele bem assim: meu amado, você quer marcas que vai glorificar a Cristo? Gálatas capítulo 6, o verso 17. Meu Deus. Desde agora que ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Marcas que glorificam a Deus não são tatuagens. Olha só. Marcas que glorificam a Deus não são feitas por mãos de tatuadores. Marcas que glorificam a Deus é quando você serve a Jesus de verdade e você sofre marcas físicas, marcas psicológicas, marcas emocionais que ficam marcadas em você. Essas marcas aí glorificam a Cristo. Meu Deus. Porque os demônios vão olhar para a sua tatuagem, que você diz que glorifica a Cristo, e vai arrazoar. Meu Deus. Vai dar risada. Vai tirar você como nada. Mas eu tenho certeza que se eles olharem em você as marcas,
que você sofreu Ei, Jesus, maravilhoso é por o teu amor a nome, Pai. Cristo e pelo seu evangelho, eu Eita, acredito que vai ter Jesus. um pleno respeito. Porque eles têm essa noção, né? Lá em Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, capítulo 19, tinha 7 filhos de um sacerdote que foi expulsar um demônio. E aí a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, eles disseram, enconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. E aí eles disseram bem assim, bem sabemos quem é Jesus e também sabemos quem é Paulo. Mas você, Eita, quem você é? meu Deus. Esse negócio é muito perigoso, por quê? Porque eles tinham fama de judeus exorcistas. Hum, Entende, varão? Judeus exorcistas, quer dizer que eles tinham relações, experiência em expulsar supostos demônios. Mas na realidade, esses demônios agora vieram mesmo e disseram bem assim, nós sabemos quem é Paulo e bem sabemos quem é Jesus. Mas Eita, você, quem são vocês? meu Deus, hein? Né? Tipo assim, no mundo espiritual, quem é Quem é vocês? você? Meu Deus, que forte, hein? É como aquele pai também que pegou o filho e levou até os discípulos, e eles não puderam expulsar o espírito ruim que estava no menino, e foi até a Jesus e disse bem assim, Jesus, eu levei o meu filho até os seus discípulos e eles não puderam expulsar. Aí Jesus vai lá, ora, expulsa o espírito ruim da criança, e aí depois os discípulos chamam Jesus de canto e falam bem assim, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus falou bem assim, existe casta que só sai com oração e com jejum. Entende isso? Então existe essa relação do conhecimento do reino das trevas com o mundo espiritual, Espiritual. né? Então, existem algumas pessoas que são descredenciadas. Olha só, Onde é que essa conversa nossa vai parar? A olha gente vem só, falando né? de Paulo, vem falando Já disso, entrou onde é que aqui, a ó, gente já pum. está? Ei, Vamos vai. embora. Alguém precisa pegar isso, irmão. Ó, Vamos falando aqui, eu é, creio que Jesus vai operando. alguém precisa pegar isso. Não, porque assim, o pastor Gay, tem pessoas que acham que o título é tudo. E não a Exatamente. autoridade que vem do céu. Porque os demônios falam, eu não sei quem você é, talvez você é conhecido aqui na Terra. Mas na região celestial, a gente não sabe quem É, é você. Então tem gente que, porque tem o título, pensa que tem autoridade. é. E a autoridade não tem nada a ver com o título. Meu Deus, que forte isso, hein? Eu resgatei aqui o pensamento aqui, lembrei, nós estávamos falando a respeito da identificação das tatuagens, né? Isso, aí, ó. Existem pessoas que querem glorificar a Deus no seu corpo com essas marcas, né? E aí usam textos para poder, quer dizer, usam textos não, eles sempre vêm com aquele argumento dizendo assim, mas a Bíblia não proíbe. Só que eu faço um questionamento a respeito disso também. A Bíblia não proíbe, mas ela também não fala ao favor. Uhum. Será que isso não pode produzir temor em mim? Olha aí. Né? Ela não está dizendo que não, mas ela também não está dizendo que sim. Isso. Não é verdade? Se quer dizer então que o crivo de julgamento para que eu possa fazer alguma coisa nesse quesito é a Bíblia, por que eu não pratico as outras coisas que a Bíblia manda eu praticar? Olha aí, ó. Né? Que ponto Quer dizer que forte. para poder fazer uma tatuagem, a Bíblia se cala. Então, se a Bíblia se cala, eu posso fazer. Mas não há preocupação o porquê que a Bíblia também não diz que você pode fazer? Olha aí. Na é verdade? E se eu pauto a minha vida no que ela diz sim e no que ela diz não, por que eu não pratico as outras coisas? Por que eu não tenho uma vida santa? Né? Por que eu não tenho uma vida respeitosa? Eu não tenho nada contra a barba. Eu não tenho nada Uhum. contra a barba, porque eu acredito que foi Deus que colocou né? Meu Deus, Eu que já vi forte. pastores falando coisas absurdas a Meu respeito da Deus. barba, né? Que eu acho um pecado você falar contra a barba, porque quem pôs esse couro cabeludo aqui no homem foi Deus. Isso não é criação do diabo, É, isso é criação de Deus, né? meu E Deus, que forte isso. dentro de uma cultura cristã, dentro de uma cultura bíblica, era comum o homem fazer uso da barba, era honroso na realidade o homem fazer uso da barba, né? Como todo judeu daquela época fazia uso da barba. É possível que Jesus também tenha usado barba, não é Uhum. verdade? Então eu não falo contra a barba, eu aceito, né? Eu acredito que tudo isso está relacionado à cultura, cultural. Existem lugares que você vai proibir o uso da barba. Eu acredito que é melhor a gente usar um argumento institucional.
Entendi. para poder dizer assim, irmãos, a instituição, a nossa igreja, ela pede para que os obreiros, os pastores e os membros não façam uso da barba, mas não demonizar algo que foi Deus quem Deus criou, que criou. não é verdade? Meu Deus, que Então, discernimento, hein? exatamente, eu acredito que nós devemos ser coerentes a ponto de dizer bem assim, olha, irmãos, a instituição, nossa instituição religiosa, ela pede para que os pastores não façam uso da barba e nem os seus membros, né? Mas eu não vou usar textos da Bíblia para poder forçar textos bíblicos para poder dizer que é pecado o uso da barba. É, Porque dentro da cultura judaica, dentro da cultura do Antigo Testamento, do Novo Testamento, isso é honroso, honroso. mas é cultural, entende? Então, assim, onde eu quero chegar? Eu já tive experiências no pastoreio em que o irmão disse para mim que queria fazer uso da barba. Eu disse, amém, irmão. Ele disse bem assim, não, e eu vou fazer o uso da barba porque Arão também fez. Eu disse, só um minuto. Você está falando da barba de Arão, mas você quer copiar só a barba do Arão? É, pega o conjunto, né? E o padrão de santidade que ele obedecia? E Eita. a vida íntegra, e a vida dedicada, né? Uhum. E a vida renunciada para poder servir a Deus. Isso não interessa para você. Interessa só a barba dele? Não é verdade? Meu Deus, hein? Então, assim, eu estava conversando com alguns irmãos, esses dias, e é muito interessante a gente colocar aqui. Uhum. O cristianismo ele não está preso em nada, correto? O sacrifício na cruz do Calvário foi perfeito, ele foi único e ele foi universal. É suficiente. E suficiente, né? Muito, muito bem lembrado. Então, o que acontece? Não existe absolutamente mais nenhum rito religioso, nada que nós façamos para poder ser aceitos diante de Deus, senão o sangue de Jesus. Olha aí, forte. Não é verdade? Uhum. Hoje Deus se alegra conosco, não é por aquilo que nós fizemos. Deus se alegra conosco por aquilo que o Filho dele fez. Eita, Jesus, aleluia. Correto? Uhum. Então, assim, aí você vai ver Paulo levando lá a respeito das festas, dias e luas novas e sábados. Isso para nós está abolido. Nada disso a igreja precisa, nada disso a igreja precisa praticar para que ela seja mais ou seja menos diante de Deus, correto? Então, assim, eu acho que um cristão, no que diz respeito à barba, ele não pode usar a barba como ponto religioso, dizendo mais ou menos assim, o cara que usa a barba não vai para o céu, certo? Uhum. E o outro dizendo bem assim, eu não congrego ali porque lá não permite barba e minha barba é tudo. Eu acho que os dois extremos estão errados. Os dois extremos estão errados. Esse ponto foi bem colocado, Exato, extremo. Isso é exato. extremo. Os dois extremos estão errados. O cara que diz que o outro vai para o inferno e que diz que o cara não é crente e que não confia no cara por causa do uso da barba, ele está errado. Ele peca contra Cristo, certo? Contra o verdadeiro cristianismo. E o outro cara que diz que não vai aceitar, o que não vai fazer porque permite-se que pede para que tire a barba, ele também está sendo religioso. Uhum. Entende isso? Porque não é a barba que vai fazer com que nós sejamos aceitos diante de Deus. O que faz com que nós sejamos aceitos é o sangue de Cristo. Sangue de Cristo. É o sangue de Jesus. Deus nos aceita exclusivamente por causa disso. Então, ambos os extremos. O cara que tem a barba dele também como a honra da vida dele. Se eu tiver que fazer tal coisa, tiver que tirar minha barba, esse também peca. E o outro que está dizendo que o outro não presta, não serve para ser isso por causa de barba, peca do mesmo jeito. A excelência do cristianismo está e não está preso em nada. Olha aí, forte. Pastor, o uso da barba, faça uso. Mas hoje eu quero tirar, que tire. Não é verdade? Eu acho que um crivo de julgamento para um cristão não deve ser algo externo, com raras exceções. Uhum. Deve ser muito mais interno. Não é verdade? Uhum. Então, assim, eu acho que os dois extremos, eles acabam pecando. Não é verdade? Eu acho que você não deve estar preso em nada. Por exemplo, se você quiser fazer uso da barba, que você faça. Mas se você também não quiser fazer, que você não faça. O que eu quero que os irmãos saibam é apenas que a barba não vai fazer você melhor e nem o uso o não uso da barba vai fazer você melhor também. Olha só. Né? Porque o que nos vai fazer ser aceito diante de Deus é o sangue de Cristo. É o sangue do Cordeiro. Quando ele olha para nós, ele não vê as nossas transgressões, as nossas falhas, os nossos erros, por causa do sangue de Jesus que nos cobriu, que é a nossa propiciação.
Entende isso? Uhum. Então, eu estou dizendo isso porque isso foi pauta de aconselhamento pastoral. Olha só. Exatamente. Pauta de aconselho pastoral. Eu não faço uso da barba, mas não é por uma questão religiosa. É porque, em primeiro lugar, a minha esposa não gosta. Não é Já tá verdade? explicado. Tá Isso, explicado já. isso, isso é simples assim. A minha esposa não gosta e eu acho que eu também fico mais velho fazendo uso da barba. É simplesmente por causa disso. Entende? É logicamente que eu tenho uma respeitabilidade pela minha instituição que pede para Aham. que os pastores não façam uso, eu os respeito, entende isso? Mas se nós formos para dentro de um conceito bíblico, eu não posso usar a Bíblia para poder proibir esse tipo de coisa. Olha só. Jamais, a Bíblia não vai proibir isso. Nós temos alguns pontos nas Escrituras em que, por um sinal de humilhação, por um sinal de propósito e de voto, eles tiraram a barba. Mas não é mandado bíblico que o homem faça. Faça isso. Entende? Então nós não podemos levantar isso como doutrina. Isso é uso, costume, isso é uma questão, isso é uma questão cultural. Cultural. Que a gente Pastor, não... referente nessa pergunta, será que a Nós igreja... estamos entrando num ponto aqui que nós vamos tomar uma É... surra de algumas pessoas, tá bom? Não, agora eu vou esquentar. Agora já Agora que eu entrou, cheguei, agora eu acho que vou eu vou esquentar. recuar. Mas eu vou fazer a pergunta. Você acha que a igreja, no seu contexto geral, não avançou porque ela está presa nessas rixazinhas? Porque quando você coloca na balança o reino de Deus e Uhum. isso, a gente perde muito. Assim, o Brasil, ele foi muito castigado com falta de informação, Olha só. entende? E essa falta de informação fez com que a gente pecasse muito, Olha. entende? Pecasse muito. Fez com que os pastores pecassem muito, né? Então, se houve de repentemente alguns pecados que foram cometidos, eu tenho esses pecados como pecados que foram cometidos simplesmente por causa da Da ignorância, ignorância. da falta do conhecimento. Não feito de forma intencional, né? Exatamente, porque o Brasil ele foi muito desprivilegiado no quesito de informações, Informações. não é verdade? Não tem muitos anos. Não tem muitos anos em que foi aberta a oportunidade e muitas coisas foram criadas pelo sistema de governo para que o brasileiro pudesse fazer uma faculdade. Isso. Nós somos dessa geração em que faculdade era coisa de gente rica, De rico. não é verdade? Quando em outras nações por aí afora, faculdade é algo comum, Comum. né? O próprio governo, as próprias escolas, elas criam facilidades porque eles acreditam que um cidadão bem informado, né, vai trazer isso benefício para o próprio país. Só que no Brasil, isso foi tratado com muito erro, foi tratado com muito descaso. Então, por exemplo, se você pegar dentro das histórias dentro das histórias das Assembleias de Deus, você vai ver que houve uma briga muito intensa para que o ensino teológico fosse posto nas igrejas. Se você pegar ali as Assembleias de Deus da década de 60, 50, 70, até 80 e até antes, o ensino teológico foi pauta de convenções, Olha só. entende? Tem muitos pastores que são heróis na fé do Brasil, que foram grandes figurões, que foram grandes referenciais para o Brasil e que a igreja de Jesus os usou eles todos. Uhum. Só que muitos deles tinham uma aversão muito grande com os ensinos teológicos, né? Foi a base de muita oração, de muita insistência que as primeiras núcleos e instituições teológicas foram postas nas Assembleias de Deus. E o que eu quero dizer com isso é que a falta desse ensino foi que fez com que... Entendi. Entende? Uhum. Então hoje nós estamos forrados de ensinamento. Hoje nós tem ensinamento para abalde, Olha aí. né? Então eu acredito que hoje um pastor peca nesses pontos
Se ele quiser. Se ele quiser. Se ele não se informar. Que ponto interessante você tocou aí. Exatamente. Você veio costurando a história, foi colocando ali os pingos nos is e falou, a realidade de hoje é diferente. Hoje tem teologia EAD, né? Exatamente. Para a pessoa estudar, se preparar. Por exemplo, você falou aqui do jovem que veio falando da tatuagem. Você já pegou o time. Quando você falou aqui, eu já estava rindo, porque eu já sabia por onde você ia pegar o cara. Eu falei, olha como é interessante a pessoa que está na frente ter o conhecimento, porque alguém vem jogando algo, ela já faz a pessoa pensar pelo todo. Exatamente. Então, exatamente. Isso que você falou eu foi acredito muito bem que colocado. assim, o conhecimento que a gente adquire hoje é para defender a sã doutrina, né? Para defender as nossas crenças, a nossa fé, que são crenças bíblicas, pautadas nas escrituras, correto? E é bom a gente tomar esse gancho para a gente saber que hoje a internet ela tem muita gente ensinando lá, Olha aí, ó. de várias linhas teológicas. Então hoje, quando um jovem pentecostal, assembleano, ou que não seja assembleano, de uma linhagem pentecostal, ele parte para dentro da internet para poder aprender, ele vai lá e ele vai abraçar qualquer linha que vem na frente. E tem muita gente fazendo muitas questões, né? Isso é uma palavra para nós pentecostais, para nós que temos essa fé, né? Pentecostal, que acreditamos no batismo no Espírito Santo, na continuidade dos dons, né? Nas línguas, na interpretação das línguas e por aí vai, né? Eu acredito que as nossas instituições, elas precisam abrir oportunidades para que o ensino teológico, numa visão pentecostal, ganhe abrangência. Entende? Para quê? Para que para que a gente saiba que a nossa crença é bíblica, é verdadeira, né? É pautada nas escrituras. Por exemplo, a gente tem muitos jovens dentro da igreja que quando eles veem algumas coisas, eles riem, eles tiram sarro, até porque virou ponto de sarro hoje, e muitas outras coisas mais. Então a gente está vivendo um momento em que nós precisamos de fazer uma grande conferência doutrinária, na visão pentecostal. Estou dizendo na visão evangélica, estou dizendo já agora dentro da nossa tribo, por assim dizer. Não é tribo, é reino. Né? Mas dentro do nosso pensamento, eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente precisa de uma grande conferência. Conferência no quesito conferir mesmo. Conferir o que está lá, reconferir, né? As doutrinas que foram ensinadas pelos nossos pais lá na década de 50, na década de 60, 70, que foram ensinadas por alguns irmãos e que não ganhou muita abrangência. E hoje a gente sofre muito por isso. Olha só que forte isso. Né? Porque a gente tem culto de ensinamento, a gente tem escola dominical e muitas das vezes o cara que está ali se expressando, ele não tem noção do que ele está falando. Olha só. Né? Eu acredito que a gente deve observar alguns espelhos que nós temos por aí de preparações. O cara, para ser professor, para ser pastor, ele tem um conhecimento, uma base. Então eu acredito que os pastores atuais, os pastores de hoje, nós temos tudo na nossa mão, como você acabou de dizer. Nós temos curso EAD, nós temos curso online. O cara tem um curso no celular dele, ele tem uma ferramenta na mão que é o celular, que ao invés de ficar rolando feed lá no TikTok, rolando feed no Facebook, ou vendo qualquer coisa, ele poderia estar estudando. Tem tradução, tem Bíblias em várias versões. Não precisa comprar, mas por exemplo, hoje eu sou dessa geração. Eu faço uso do tablet. E o tablet, para mim, foi uma grande ferramenta. Eu sou dessa geração da biblioteca, eu tenho uma biblioteca em casa. Olha que bênção, hein? Eu tenho aproximadamente uns 7,5 uns 7 mil reais de livros em casa, investidos. Meu Deus, hein? Eu tenho lousa, tem tudo. Eu fico feliz com isso, hein? Porque eu sou pessoa investir, né? Exato, a gente precisa acreditar. Eu sempre digo que o seu ministério é aquilo que você investe. Meu Deus, hein? Que forte isso. Você pode repetir e falar aqui para essa pessoa? Pega isso, meu irmão, porque o que estamos fazendo aqui no Amanhã Melhor é isso. É resgatando essa urgência, essa necessidade. Porque, irmão, já dá para você continuar? O IBGE fez um censo que até 2030 os cristãos protestantes vai ser maioria aqui. Isso me espanta. Por quê? Vamos crescer ou vamos inchar? Então, se a gente voltar para as escrituras, eu acredito que a gente cresce, não incha. Então, isso que você falou é muito importante. Por isso que quando vem esse insight, eu já falo, olha aqui para essa câmera, manda ver, varão. O seu ministério, ele é aquilo que você investe. Se você não tem coragem de fazer investimentos,
no seu ministério, investimentos de curso, investimento de livros, investimentos para que você adquire conhecimento, seu ministério sempre vai ser mirrado, Ei, né? Sempre vai ser fraco, sempre vai ser menos procurado. Agora, quando você investe no seu ministério, é como uma terra que você vai semeando, meu Deus. né? Eu me lembro que eu não tinha muitos recursos, mas eu sempre procurava bibliotecas, e tem uma biblioteca aqui em Santo Amaro que durante um tempo virou a minha fonte. Olha aí, ó. Por quê? Porque era só lá que tinha livros que eu pagava R$ 7, Olha, R$ 5, R$ 12, R$ 15. Livro de R$ 30, de R$ 20. Eu tenho inúmeros livros lá em casa desse valor e que os tenho até hoje. Eu olha aí, sempre ó. preferi livros de cunho doutrinário mesmo. Livros que me ajudassem a compreender as escrituras, que me ajudassem a interpretar uma parábola, um texto, mais ou menos assim. Então, e hoje nós temos um referencial no ministério por causa desses investimentos, Olha só. né? Ou Porque seja, você, uma hora vai ser exatamente, eu me reconhecido. lembro até hoje a primeira vez que eu tive a oportunidade de comprar uma Bíblia de estudo. Olha só. Eu fazia, irmão, sabe o que que eu fazia? Eu já, de verdade, santo, diante de Deus, eu não tinha recursos para poder entender textos da Bíblia. Sabe o que que eu já fiz? Eu já fui em Santo Amaro. E chegando em Santo Amaro, eu fui em uma das livrarias que tinha lá. Tinha muita livraria na época, hoje está falindo por causa do Uhum. PDF, né? Cada sistema digital está falindo. E eu já consultei textos com a Bíblia de lá. Olha Eu só. cheguei lá, falei, tem Bíblia tal aí? Rapaz, tem uma aberta dessa aqui? Tem. Aí eu abria lá, ia lá no texto e ó, dava umas 3, 4 lidas, gravava diante de Deus, sabe? Meu Deus. E vinha para casa, para poder ter aquilo Ei, no Jesus. coração, Meu para Deus, ter hein? aquilo na mente. Já na era do celular, mas não era tão avançado, era aquele pocketzinho ali, 2012, 2011, 12, V3, 13, essas coisas aí. e isso, eu já cheguei a tirar foto ali, ó, entendeu? De Olha só. comentários, de textos teológicos. Eu fiz isso, porque eu não Olha tinha só. condições de comprar, né? Olha aí. Não tinha condições de comprar. Hoje, meu Deus do céu, Olha só. é muita coisa. Então, assim, respondendo essa questão sua que você falou, é muito interessante. Até 2030, possivelmente, no Brasil, a gente seja a maioria, mas não é um crescimento, é um inchaço mesmo, Olha aí, ó. Meu Deus. né? É um inchaço mesmo. Por quê que é um inchaço? Porque diante dos céus, a maioria desse povo que está vindo hoje, que está Olha, meu Deus, hein? simpatizando com o evangelho hoje, não estão vindo por reconhecimento de pecados, Meu Deus. Tá vindo talvez para um modismo. pelas promessas que estão sendo ditas. Olha aí. Quando vir o processo, corre. A proliferação de pregadores coach, a proliferação da pregação triunfalista. Quem é que não gosta de ouvir uma história triunfalista? Até nós, né? Só que tem cara que pauta o ministério dele nisso. A confissão positiva, a teologia da prosperidade e muitas outras coisas que as saídas, por exemplo, você entra na internet, você vai na televisão, tem um cara falando bem assim, ó, Deus tem a solução para o seu problema. Olha só. Não é verdade? E aquilo, logicamente, que vai atrair muita gente. Vai. E o cara vai acabar virando um simpatizante. Entende isso? Só que assim, vai chegar um momento. Vai chegar um momento em que a fé de todos esses aí vai ser abalada. Eita, vai ser testado ali, né? Provado. Eita. Todos nós passamos por isso. Não é verdade? Você passou por isso, eu passei por isso. Em que as nossas convicções foram abaladas. Eita. Todo aquele castelo que a gente construiu foi abalado. E só ficou de pé a nossa fé em Cristo Jesus. Que é quando a gente fala bem assim, ó, eu não tenho mais quem recorrer, eu não tenho mais o que fazer. Mas é o seguinte, de Jesus eu não largo. Eita, Jesus, obrigado. De Jesus eu não largo. Por quê? Porque eu quero o céu. Meu Deus. Aconteça o que acontecer. Entende? Então essas pessoas com a mesma facilidade que vêm, com a mesma facilidade vão. Eita, hein? Forte isso, Porque hein? eles vêm por um favor, mas também voltam por um assopro, Olha só. por uma tribulação, Eita, hein? né? Dedinho bate numa quina. Exato, por causa desses irresponsáveis que nós temos hoje nos altares, irresponsáveis que nós temos hoje com voz na internet, com milhares de seguidores na internet. Agora, em cima disso, eu queria compartilhar a culpa. Por Uhum. quê?
Martin Luther King diz, né, que o que impressiona ele não é a maldade dos homens maus, mas a omissão dos homens de bem. Uhum. Por exemplo, tem vários canalhas aí ensinando, mas tem pessoas do bem que têm esse ministério da palavra que não está indo para a internet ensinar. Sim, Então esses estão tendo mais sim, voz, e é aquele exatamente. ditado, não é o melhor que vence, vence o mais conhecido. E se o mais conhecido for o falso, o pior, o profeta, é ele que vai ser conhecido. Então, Exatamente. eu acredito que nesse ponto, na igreja em geral, temos Uhum. culpa porque não estamos entrando nesse Exatamente. lugar para ser uma voz como João Batista no deserto. Exatamente. Exatamente. É, eu também corroboro desse mesmo pensamento. Olha que bênção. Mas eu acredito que o que falta ainda para nós é informações. Informações, olha aí. Informações assim, porque todo mundo tem um celular na mão, mas a Uhum. maioria das pessoas, algumas pessoas não tem, não sabe como usar. Acha que é só para a internet, às vezes fica até um pouco acanhado para poder gravar um vídeo para qualquer coisa, né? Eu acredito que os podcasts que estão aparecendo agora, como é aqui Um Amanhã Melhor, É, eles estão sendo uma fonte olha aí, ó. para esse povão que está no meio do deserto e uma fonte para esses pastores que têm a possibilidade de falar, não é verdade? Que têm a Uhum. possibilidade de expor a verdade, né? Então, eu acredito que também essas alfinetadas, essas cutucadas que a gente vem levando já durante muito tempo, está gerando uma grande geração de teólogos pentecostais, Olha aí, uma forte. grande geração de apologetas Defendendo a que fé. vão defender a fé. Eita, Jesus, Tem eu oro muita por gente isso. boa escrevendo, como você mesmo já Olha escreveu. aí, tá aí o livro aí, irmão. Ó. Exatamente, como você mesmo já escreveu. Tem muitos outros também que estão. Eu também estou escrevendo algumas coisas, mas Eita, glória. eu não tenho pressa com isso. Não, o Até livro porque assim, a minha visão, ela é muito doutrinária, muito bíblica. Eu não tenho assim pretensão de escrever um livro. Não, eu acredito que é o que eu venho fazendo, né? Uhum. Se eu der continuidade nesses livros, são todos livros que vão ser como defesa daquilo Perfeito. que a gente acredita. Tipo, sistemático, né? Isso, mais ou menos isso. Sempre vai ter um viés apologético dentro desses livros assim, por assim falar, em que Uhum. eu venho pensando neles e que já escrevi sim algumas Olha coisas. aí que benção. É, eu também não vou dar data para quando vai sair, como vai sair. Eu sei que eu venho fazendo eles assim. Sempre que eu posso, eu passo por lá. Sempre que aparece uma inspiração, um Uhum. momento, eu vou lá e passo por ali. Eu não consigo pegar eles assim, dizer bem assim, eu vou fazer aqui, esse ano eu vou passar escrevendo esse livro, porque até é muita coisa que a gente É, acaba exercendo. São muitas coisas que a gente acaba exercendo. Então, assim, eu acredito que essa crise está cooperando também para um grande despertamento. meu Deus, aí que Um forte, grande hein? despertamento, né? Por exemplo, eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu já perdi membros não, eu já perdi um membro uma vez na minha igreja para o adventismo. Olha só. Assim, esse irmão ele era até culto, né? Ele queria conhecer as outras Uhum. segmentos e aí ele foi parar dentro do adventismo, onde pegaram ele e sabatinaram ele, né? Uhum. E aí ele voltou para a congregação, a gente tentou conversar com ele, mas ele já tinha sido muito bem sabatinado. Já tinha sido muito bem sabatinado. E decidiu ficar por lá, mas aí um tempo atrás nós descobrimos que nem lá ele ficou mais. Parece que não serve a Jesus em canto nenhum. Olha E só. aquilo me despertou para que eu pudesse também estudar mais a esse Olha respeito, só. né? Pra ensinar, se defender. Exatamente, por quê? Porque não são só ataques espirituais, são ataques ideológicos, Ideológico. né? Teologias, como Paulo diz. Ele diz, Paulo escreve a Timóteo, dizendo que nos últimos tempos apostatariam alguns da fé, Isso. dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E na King James diz que ainda ele diz assim que é filosofia até interessante, porém falsas. Porém falsas, na verdade. Então existem esses ataques filosóficos, de cunho teológico, em que os pastores precisam estar informados Olha só. para poder responder e defender a fé a qualquer um,
Com a palavra, né? com a palavra de Deus, não é verdade? Então, esses ataques e todas essa grande guerra que nós estamos vivendo hoje está cooperando para um grande Isso. despertamento. Pronto. Existe mal que vem para bem. Exatamente, porque a gente não vai ficar só ali dizendo bem assim, ô, tá vindo, não, não sei o que, não, não, irmão. Tem muita gente se preparando, tem muita gente estudando. Para a glória de Jesus, recentemente, agora nós formamos 25 pessoas no curso teológico que a Olha gente aí que fez. bênção. Glória a Deus por isso. Né? Para algumas pessoas pode ser um número pequeno, mas para nós foi uma grande Não, alegria. claro que é. Entre elas, mulheres, jovens, Olha aí. né? Adultos, pessoas de mais idade se formaram. E estão aguardando uma outra possibilidade de a gente dar continuidade nisso. Meu E o Deus. bom de tudo que eles dizem é você sentar numa igreja e você saber o que está sendo dito Olha aí, ó. e a forma correta de se dizer. Meu Deus, hein? Que forte isso, hein? Eles não conseguem mais entrar na internet e serem enganados. Qualquer ventinho. Exatamente, eles têm Você está formando noção. os bereanos lá. Exatamente, isso precisa ser formado. Essas pessoas precisam ser ensinadas, a igreja precisa ser ensinada. Esses dias eu estava falando para alguns irmãos, eu disse bem assim, irmão, a gente não gosta de palavra, a gente gosta de pregação. Uma coisa é palavra, outra coisa é pregação. Eu estava pregando numa grande festa, num dos nossos ministérios pentecostais, que tem essa visão teológica pentecostal, eu disse para os irmãos, o avivamento mede-se pelo amor que se dá à palavra. Olha aí. As nossas escolas dominical estão falidas. É, Não há investimento na escola dominical. Nossos cursos teológicos também estão falidos. Não há investimento nos cursos teológicos. Com raras exceções. Tem lugares por aí afora em que o pastor investe mesmo. Né? Tanto em escola teológica como escola dominical, culto de ensinamento, onde há ensinamento de verdade. Tem culto de ensinamento que só tem o nome de culto de ensinamento. Mas chega lá, o cara está fazendo uma campanha da quebra de maldição. Chega lá, o cara, nada contra, todos os textos são inspirados. Chega lá, o cara está falando da mulher, do fluxo de sangue, tal, um negócio falando de milagre. Aquele culto não é para falar de temas específicos assim, é culto de ensino. Então o propósito é professoral, é ser ensinador naquele dia. É uma ideia doutrinária que você tem que apresentar naquele dia. Meu Deus, entende isso? Lá no Calu a gente está fazendo isso, hein, pastor Pedro? Isso é maravilhoso. Então, toda segunda lá estamos estudando uma série, Jesus é Tudo, Recedetário. Estamos vindo trabalhando assim, em exatamente, pautado, chegando nessa parte aí. Cristologia na sua essência pura, cristalina para o povo, para que o povo tenha o conhecimento. Então, assim, nós não estamos crescendo. O Brasil está inchando. O Brasil está inchando, né? Tem muita gente por aí que é simpatizante só. Olha aí. Simpatizante. E o cara não é um cristão autêntico. O cara é só simpatizante dessa palavra e tal, uma pregação gostosa de ouvir, aquela pregação que o cara chega, quase faz cuti-cuti, você é isso, não é assim. Meu Deus, hein? Olha só. Né? Eu fico pensando meio assim, onde é que está a Bíblia desse povo? Será que eles não conseguem ler as epístolas de Paulo? Né? Será que eles não conseguem ler os evangelhos de verdade? Eu não consigo encontrar esse Cristo que eles apresentam pintado com cores rosinhas e parecendo um ursinho de pelúcia. Não. O Cristo que eu conheço é de Isaías 53, versículo 5. Aleluias, Pai. Não é verdade? Foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, Jesus maravilhoso. Cadê aquele Cristo que João Batista apresentou? Eita. Já está posto o machado na raiz das árvores. Aleluia, a árvore que Jesus. der bom fruto vai permanecer e a que não for vai ser cortada. Ele vem, ele tem a pá na sua mão. Ele limpará a sua eira, juntará o trigo no celeiro e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Eita, Jesus. Certo? Meu Deus, hein? Esse Cristo, por que eles não apresentam o Cristo do livro do Apocalipse? Que os seus olhos são como chamas de fogo, que os seus pés são como semelhante a latão reluzente refinado numa fornalha, né? Tem um cabelo branco como a alva lã, uma veste talar. Lá no capítulo 19 diz que ele tem uma espada aguda que sai da sua boca, de 2 fios. Ei, Jesus. Não é verdade?
Meu Deus. Ele vem com vara de ferro para poder reger as nações. Não é verdade, varão? Então, eu acredito que essa geração, elas precisam aprender e ouvir sobre o verdadeiro Cristo, porque na realidade essas pessoas estão muito mais enganando do que apresentando uma verdade. Apresentando a verdade. Meu Deus, que Do que forte apresentando a isso. verdade. Isso está fazendo muitos simpatizantes, não está formando discípulos. Olha só, Uma coisa é formação de discípulos, outra coisa é formação de simpatizantes. olha só. O cara Meu bebe, Deus. se prostitui, o cara tem 3, 4 mulheres, mas ele não pode ouvir um louvor que ele se derrete, aí chora. E depois que sai o louvor, o cara volta a fumar maconha de novo. Não dá. O cara volta a se prostituir de novo. Então esse evangelho não é o evangelho que vai transformar as nações. Irmão, se você chegou até aqui, já se inscreva no nosso canal, já deixa o seu like aqui e de forma inteligente já manda aí o insight que você teve com essa conversa aqui poderosa, profunda. Se você chegou aqui no final, volta tudo de novo e assiste, porque, irmão, quanta pérola o pastor Cleito liberou aqui. Eu até anotei algumas aqui, que eu não sou besta, né? Vou anotar algumas aqui e algumas dessas aqui vai virar uma pregação. Pastor Cleito, então agora já chegamos no nosso final aí. Se você tem alguma ponta solta aí, quiser, tá com você agora. Eu quero deixar aqui para nossa reflexão, para a reflexão de quem vai estar, de quem está nos ouvindo nesse momento, eu queria falar aqui sobre o paralelo da primeira e a segunda vinda de Cristo. Glória. Na primeira vinda, ele veio como servo, na segunda vinda, ele virá como Senhor. Na primeira vinda, ele veio como súdito, na segunda, ele virá como rei. Na primeira vinda, ele veio humilhado, na segunda vinda, ele virá exaltado. Na primeira vinda, ele veio como homem, na segunda vinda, ele virá como Deus. Na primeira vinda, ele veio montado num jumento. Na segunda vinda, ele virá montado num cavalo. Na primeira vinda, ele veio como cordeiro mudo. Na segunda vinda, ele virá como leão da tribo de Judá. Na primeira vinda, ele teve as suas vestes rasgadas pelos soldados romanos. Na segunda vinda, ele está vestido com vestes talares e cinto à altura do peito, com cinto de ouro. Na primeira vinda, ele recebeu uma coroa de espinhos em sua cabeça. Na segunda vinda, ele virá com uma coroa de ouro e com muitos diademas. Na primeira vinda, os seus olhos se encheram de lágrimas quando chorou por Jerusalém. Na segunda vinda, os seus olhos são como chama de fogo. Na primeira vinda, os seus pés foram furados e cravejados na cruz. Na segunda vinda, os seus pés são como latão reluzente, como bronze polido, para esmiuçar os seus inimigos. Na primeira vinda, suas mãos foram furadas e cravejadas na cruz. Na segunda vinda, ele tem na sua mão direita 7 estrelas. Na primeira vinda, o seu rosto ficou desfigurado na cruz. Na segunda vinda, o seu rosto brilha mais do que o sol tropical ao meio-dia. Na primeira vinda, ele não abriu a sua boca quando foi julgado. Na segunda vinda, da sua boca sai uma aguda espada de 2 gumes. Na primeira vinda, ele foi ferido pelos soldados com uma vara de ferro. Na segunda vinda, ele regerá as nações com vara de ferro. Na primeira vinda, ele se assentou no banco dos réus para ser condenado pelos homens. Na segunda vinda, ele se assentará no grande trono branco como juiz do universo para julgar todos os homens. Na primeira vinda, ele foi desprezado pelos homens. Na segunda vinda, ele será adorado e admirado por todos os homens. Eita Jesus, meu É Deus. esse Jesus que o Brasil precisa conhecer. Meu Deus, hein? Meu Deus. Meu Deus. E aí, irmão? Você conhece esse Jesus? Ou o Jesus que você está provando é o customizado? Ou o Jesus que você está provando é como o que o rapaz falou aí, que Jesus não te faz feliz? É o Jesus que você está provando é esse? Pastor Cristo? Você aí. Amém. Foi uma alegria e uma bênção poder participar com os nossos irmãos aqui. Que Jesus prospere ainda mais esse podcast. A presença de Deus aqui é maravilhosa. Eu digo para vocês a mesma coisa que disse para os nossos irmãos lá em Alphaville do GigoCast. Eu sempre disse para eles, o GigoCast é o podcast mais cheio do Espírito Santo que eu conheço.
e agora estou tendo a oportunidade de conhecer mais um. Meu Deus, que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Um Amanhã Melhor. Meu É o Deus. podcast cheio do Espírito Santo também que Eita, existe. Jesus. Que Jesus os conserve assim, que Jesus continue os usando de uma forma gloriosa. A presença de Deus aqui está maravilhosa, Varão. Meu Deus. Eu não estou querendo terminar isso aqui, Meu não. Deus. Olha só, meu irmão. Rapaz, a gente tá forte aqui, mano. E o assunto vai aqui. Estou me segurando aqui para não... Olha só, meu irmão. Mas glória a Jesus, que essas pessoas que vão estar nos ouvindo sintam a presença de Deus, seja renovado, seja fortalecido. Falar de Jesus é maravilhoso, porque falar de Jesus vem renovo, vem ânimo, vem força, vem cura, vem milagre, vem força para seguir adiante. Você chegou aqui, está nos ouvindo, eu não sei pelo que você está passando, pelas suas batalhas, mas eu quero dizer para você, Jesus é a solução de todos os problemas da nossa vida. Nele habita todos os tesouros da sabedoria. Jesus é tudo que o ser humano precisa. Então, confiemos nele. Sabemos que ele está para voltar. Nós estamos vendo nesse presente momento sinais palpáveis, visíveis da vinda do Senhor Jesus. A proliferação de falsos profetas, a proliferação de falsos apóstolos, doutrina de demônios, esfriamento espiritual. Tudo isso é prenúncio da maravilhosa vinda do Senhor Jesus. Você que está nos ouvindo e não aceitou a Cristo, o mais rápido possível, entregue a sua vida a Jesus. Aonde você estiver agora vendo esse vídeo, você digite nos comentários, ou vá numa igreja, vá até um pastor, peça para que ele ore para você, para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida e se arrependa dos seus pecados e das suas transgressões, porque Deus tem um manancial de águas eternas para a nossa vida, em nome de Jesus. Meu Deus. Oh, Jesus amado. Meu Deus, irmão. Olha aí, ó. Ficou com gostinho de quero mais. E vamos ter um outro encontro? Vamos ter outro, Olha em nome de aí, ó. Jesus. Olha aí. Então você já fica atento aí. Se você chegou até aqui, irmão, não beba sozinho, não. Compartilha, manda para alguém. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E que o reino de Deus, pegando você, que venha alcançar no outro. Não seja um rio, seja uma represa. Do mesmo jeito que recebe, entrega também. E para você ter um amanhã melhor, você precisa mudar o seu hoje. Fica na paz.